Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bom domingo. Nós estamos no 27º domingo do tempo comum. Mais uma vez, nós nos reunimos para celebrar a nossa Páscoa semanal, para estarmos diante do Senhor que ressuscita não somente para Ele, mas ressuscita para nos dar uma vida nova. E porque cremos nessa força do ressuscitado, que nós nos reunimos mais uma vez aqui para renovar a nossa fé. De fato, a Eucaristia não é um prêmio para quem crê, mas é um alimento para nós, enfraquecidos, fragilizados, para que possamos sempre de novo voltar ao nosso Deus. Na antífona de entrada de hoje, Senhor, tudo está em vosso poder, e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm. Sois o Deus do universo. A criação inteira é admirada. Esse é o livro de Esther, da sua oração, mas tem uma dimensão muito própria do carisma franciscano, que é aquela que São Francisco faz, de chamar a criação para louvá-lo, para louvar o nosso Deus. Ora, nós temos hoje uma passagem, na primeira leitura, do profeta Abacuque. O profeta, ele vai fazer diversas perguntas a Deus diante do sofrimento do seu povo. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Violência sem me socorreres? Destruições e prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. O profeta vai dizer que por todo lado ele vê sofrimento. E o que está acontecendo? Que ele clama por Deus e não tem uma resposta. Meus caros, todo mundo que tem um coração misericordioso, que sabe se compadecer do sofrimento alheio, que vive o sofrimento na própria pele, pode ter essas perguntas que são justas. A quem mais fazer perguntas assim, senão a um Deus? Se nós o amamos e temos amizade e confiança nele, não vamos estar constrangidos em fazer essas perguntas. E agora é o próprio Deus que responde. Escreve esta visão. O profeta deve transmitir. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. O sofrimento tem um limite. Não é que ele seja eterno, nem imortal. Deus coloca um limite no sofrimento nosso, da humanidade. Se demorar, espera. Tenha esperança. Não se desespere. É Deus que é Senhor da história, não os nossos sofrimentos, não os nossos percalços. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Esta frase conclusiva é o motivo da escolha desse texto para a liturgia de hoje. Mais uma vez, nós temos o tema da fé que nos ilumina. No Evangelho, nós temos um pedido dos apóstolos. É preciso, meus caros, diante dos sofrimentos, diante das questões sociais que nos preocupam, ter fé. É Deus que é Senhor da história. Não somos nós, não somos poderosos deste mundo, mas é Deus que é Senhor da história. Por isso, o justo viverá de sua fé. O Salmo 94 de hoje é um convite para exultar, aclamar, ir ao encontro do Senhor. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremo-nos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. Se Ele é o pastor, Ele nos cuida. Se somos ovelhas, se somos rebanho, devemos ser cuidados pelo Senhor. Não fecheis o coração como em Meriba, como em Massa, lugar onde o povo de Israel abandona o Senhor. Onde os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Nós hoje temos, na segunda leitura, um texto da segunda carta de São Paulo a Timóteo. E o apóstolo vai dizer assim, a este que é um seu discípulo: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. De fato, esse gesto de impor as mãos, ele tem muitos significados no Novo Testamento, mas aqui concretamente o apóstolo está falando do ministério que Timóteo recebeu a partir do ministério de Paulo, a imposição das mãos. E vai dizer assim, reavivar a chama do dom de Deus. Essa exortação do apóstolo para Timóteo vale para cada um de nós. Não deixar apagar, diminuir a força da chama da graça de Deus que nós recebemos, mas reavivá-la sempre mais. Ora,
Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Por essa passagem se interpreta que Timóteo era uma pessoa tímida, que sofria no exercício do ministério. E que então ele é exortado pelo apóstolo que o dom de Deus é a fortaleza, não a timidez. Se nós temos alguma coisa que nos impede no exercício do nosso ministério, do ser cristão, nós devemos confiar na força de Deus, que pode nos libertar de tal sofrimento. Não te envergonhe de Jesus Cristo nem de mim. Paulo está na prisão nesse momento e vai dizer: não te envergonhes. E enfim, guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo. Guarda, tenha atenção, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor deve ser cuidado. Hoje, nós temos no Evangelho um texto que é comum aos outros evangelistas, onde os apóstolos vão dizer assim: aumenta a nossa fé. E Jesus vai responder: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. A amoreira, na antiguidade, é o símbolo de uma árvore que não é possível ser retirada, porque as raízes dela, isso é fato, que são muito profundas. Então se considerava que nunca se conseguiria eliminar uma amoreira, que ela brotaria de novo. Claro que nós hoje com os tratores é mais concebível fazer isso, mas no passado não tinha. Então Jesus vai dizer assim: não é o problema da quantidade de fé, aumenta a nossa fé, vão dizer os apóstolos, mas da qualidade da fé. E o que é a fé, meus caros? Não é somente crer que Deus existe, não é somente sermos devotos, não é somente sermos moralmente bons, mas tudo isso ajuda no caminho da fé. Mas a fé é uma relação pessoal com Deus, uma relação de total confiança e abandono. E como não é possível quantificar a fé, basta uma pequena fé para fazermos grandes coisas, para transformarmos a nossa vida, para arrancarmos coisas que parecem tão entranhadas que não tem como ser vencida, mas com a fé é possível. E a fé também se transforma em atos, em gestos concretos. Não existe uma fé que seja só sentimento. Muitas vezes nós confundimos, e faz parte da nossa cultura, o apego ao sentimento, ao sentimentalismo, e nós confundimos fé com sentimento. Não basta isso. A fé implica em confiar a Deus, dar a Ele todas as nossas faculdades, não somente os sentimentos, mas tudo. A segunda parte do Evangelho de hoje, que não tem nada a ver com a primeira parte, é apenas o discurso de Jesus que está a caminho de Jerusalém, que tem continuidade. Jesus vai dizer assim: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer? Será que vai agradecer ao empregado? Tudo isso para dizer: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Assim, é essa expressão que é só Lucas que tem. Assim como Deus é pura gratuidade em relação a nós nada fizemos para merecer, assim também, por amor, nós devemos agir com gratuidade para com Deus e não pretender uma compensação por aquilo que nós fazemos. Lembrem-se que do Evangelho de Lucas nós ouvimos a parábola do Pai misericordioso, que o erro do filho mais velho da parábola é este: aquele de pensar que ele tinha direito a alguma coisa por estar servindo ao seu pai. Irmãos caríssimos, isso está entranhado em nós. O desejar uma recompensa, o desejar um prêmio. Nós fazemos isso com as pessoas, nós assim começamos a estabelecer relação desde pequenino com nossos pais, fomos educados para isso, mas nós vamos crescendo e vamos projetando isso em todas as nossas relações. E, sobretudo, nós projetamos isso no nosso Deus e queremos ser recompensados constantemente por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós vivemos na nossa vida de fé. Ó Deus todo eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando mais do que ousamos pedir.
Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.